Olá, leitores do Clube da Leitura Mulheres com Fé. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo o livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Nós estamos no finalzinho do capítulo 4 do livro 4. Lembrando que esse livro tem 4 mini-livros dentro dele, e nós estamos no último livro. E eu espero que você fique aqui comigo até o final da leitura no Clube da Leitura. Se você ainda não sabe onde estão os áudios, essa é a primeira vez que você está chegando aqui, todos os áudios estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Então, se você também tiver a oportunidade de abençoar esse ministério, adquirir a obra do autor, creio que vai ser bênção para a sua vida. Vamos começar a leitura, capítulo 4, livro 4, O Bom Contágio. Vou iniciar este capítulo pedindo-lhe que forme uma imagem clara em sua mente. Imagine 2 livros sobre a mesa, um em cima. Obviamente, o livro de baixo serve de apoio ao outro, está dando suporte ao outro. É por causa do livro de baixo que o de cima está descansando, digamos, a 10 centímetros da superfície da mesa, em vez de estar em contato com a mesa. Vamos chamar o livro de baixo de livro A, o livro de baixo de livro A e o de cima livro B. A posição do livro A será a causa da posição do livro B. Até aqui tudo bem? Agora vamos imaginar. É claro que isso não poderia acontecer de verdade, mas vai servir de ilustração. Que ambos os livros ficassem nessa mesma posição o tempo todo. Nesse caso, a posição do livro B seria sempre consequência da posição do livro A. Mas, da mesma forma, a posição do livro A não teria existido sem a posição anterior do livro B. Em outras palavras, o efeito não vem depois da causa. É claro que os resultados geralmente fazem isso. Primeiro você come o pepino e depois tem a indigestão. Mas isso não acontece com todas as causas e efeitos. Você verá mais adiante porque eu acho isso importante. Algumas páginas atrás, eu afirmei que Deus é um ser que contém 3 pessoas sem deixar de constituir um único ser. Da mesma forma que um cubo contém 6 quadrados e ao mesmo tempo permanece sendo um só corpo. No entanto, quando eu tento explicar como essas pessoas se relacionam entre si, tenho de usar palavras que fazem parecer que alguma delas tivesse existido antes da outra. A primeira pessoa é chamada de pai e a segunda de filho. Dizemos que a primeira gera ou produz a segunda, e nós chamamos esse ato gerar e não criar, porque o que Deus produz é da mesma espécie que ele. Dessa forma, a palavra pai é a única adequada, mas, infelizmente, ela insinua que ele tivesse estado lá primeiro. Da mesma forma que um pai humano existe antes de seu filho. Mas a coisa não funciona assim. Não há antes e depois nesse caso. E eis porque é tão importante deixar claro que uma coisa pode ser a fonte ou a causa ou a origem de outra sem ter estado lá antes. O filho existe porque o pai existe, mas nunca houve um tempo em que o pai ainda não tivesse gerado o filho. Talvez a melhor forma de pensar nisso seja a seguinte: acabei de lhes pedir para imaginar em 2 livros e provavelmente a maioria de vocês fez isso. Isto é, você realizou um ato de imaginação que resultou em uma imagem mental. Obviamente, seu ato de imaginar foi a causa e a imagem mental o efeito. Mas isso não significa que você tenha primeiro imaginado e depois obtido a imagem. Na verdade, no momento em que você o fez, a imagem já estava lá. Sua vontade estava mantendo a imagem diante dos seus olhos o tempo todo. Entretanto, esse ato da vontade e a imagem se instauram precisamente no mesmo instante e terminaram na mesma hora. Se houvesse um ser que tivesse existido sempre e estivesse sempre imaginando alguma coisa, ele estaria sempre produzindo uma imagem mental, porém a imagem seria tão eterna quanto o ato. Da mesma forma, temos de conceber o Filho, por assim dizer, desde sempre fluindo a partir do Pai, como a luz flui de uma lâmpada, ou o calor flui de um fogo, ou pensamentos fluem da mente. Ele é a alta expressão do Pai, do que o Pai tem a dizer, e nunca houve um tempo em que esse dizer deixou de ocorrer. Mas você notou o que está acontecendo?
Todas essas imagens de luz ou calor dão a impressão de que o pai e o filho são duas coisas em vez de duas pessoas. Desse modo, no fim das contas, a imagem oferecida pelo Novo Testamento de um pai e de um filho revela-se mais precisa do que qualquer coisa que tentemos usar para substituí-la. Isto é o que acontece sempre que você se afasta das palavras da Bíblia. Não há problemas em se afastar delas por um momento, se for para deixar algum ponto mais claro, mas você deve sempre voltar a elas. É natural que Deus seja capaz de descrever a si mesmo bem melhor do que nós poderíamos descrevê-lo. Ele sabe que a relação pai e filho é mais parecida com a relação entre a primeira e a segunda pessoa do que com qualquer outra coisa que possamos imaginar. Mas o importante é saber que se trata de uma relação de amor. O pai tem prazer no seu filho e o filho olha para cima cheio de admiração para o seu pai. Antes de continuarmos, note a importância prática desse conceito. Todo mundo gosta de repetir a declaração cristã de que Deus é amor, mas as pessoas parecem não notar que as palavras Deus é amor não têm sentido real se Deus não contiver pelo menos duas pessoas. O amor é algo que uma pessoa sente por outra. Se Deus fosse uma única pessoa, então antes do mundo ter sido feito, ele não era amor. É evidente nesse caso que o significado da frase Deus é amor para essas pessoas é muitas vezes algo bem diferente. O que elas querem dizer, na verdade, é o amor é Deus. Elas querem dizer, na realidade, que os nossos sentimentos de amor devem ser tratados com grande respeito, independentemente de como e de onde eles surjam, e quaisquer que sejam os resultados que venham a produzir. Talvez seja isso mesmo, mas isso é bem diferente da afirmação cristã Deus é amor, pois os cristãos acreditam que a atividade viva e dinâmica do amor esteve agindo desde sempre em Deus e seja a responsável pela criação de todo o restante do mundo. Eis, aliás, talvez a diferença mais importante entre o cristianismo e todas as demais religiões, que no cristianismo Deus não é algo estático, nem mesmo uma pessoa estática, mas é uma atividade dinâmica, pulsante, uma vida, quase uma espécie de enredo dramático. Ele é quase, espero que você não me tenha como irreverente por isso, uma espécie de dança. A união entre o pai e o filho é uma coisa tão viva e concreta que essa união em si também é uma pessoa. Sei que isso é quase inconcebível, mas vamos tentar entender de outro modo. Você sabe que entre os seres humanos que se reúnem em uma família, em um clube ou em um sindicato, as pessoas falam sobre o espírito dessas instituições. Elas falam sobre o seu espírito porque os membros individuais, quando estão juntos, realmente desenvolvem formas particulares de falar e de se comportar que eles não teriam adotado se estivessem separados. É como se uma espécie de personalidade comunal viesse à existência. É claro que não é uma pessoa real, é apenas algo parecido com uma pessoa, mas essa é apenas uma das diferenças entre Deus e nós. O que emana de uma vida comunitária do pai e do filho é uma pessoa real, que é, na verdade, a terceira das três pessoas que são Deus. Essa terceira pessoa é chamada, em linguagem técnica, de Espírito Santo ou o Espírito de Deus. Não fique preocupado ou surpreso se você o achar muito mais vago e mais fantasmagórico para a sua cabeça do que os outros dois. Penso que haja uma razão para que isso seja assim. Na vida cristã, não costumamos olhar para ele. Ele está sempre agindo por meio de você. Se você pensa no pai como algo que está lá fora, à sua frente, e no filho como alguém que está ao seu lado, ajudando-o a orar, tentando torná-lo também um filho, então terá de pensar na terceira pessoa como algo que está dentro de você ou na sua retaguarda. Talvez algumas pessoas achem mais fácil fazer o caminho inverso, começando pela terceira pessoa. Deus é amor e esse amor trabalha por intermédio dos homens, especialmente por meio de toda a comunidade de cristãos. Mas esse espírito de amor é desde a eternidade, um amor que se dá entre o pai e o filho. Mas e daí? Qual a importância desse fato? Ora, interessa mais do que qualquer outra coisa no mundo. A dança ou drama ou arranjo dessa vida tripessoal deve se passar dentro de cada um de nós. Ou, dito de outro modo, cada um de nós tem de entrar nesse arranjo.
assumindo seu lugar na dança. Não há outro caminho que conduza à felicidade para o qual fomos feitos. Como você bem sabe, tanto as coisas boas quanto as ruins são contraídas por uma espécie de contágio. Se você quiser se aquecer, tem de ficar perto do fogo. Se quiser se molhar, tem de entrar na água. Se alegria, poder, paz e vida eterna são seus objetivos, tem de se aproximar, ou até adentrar naquilo que os possui. Eles não são uma espécie de prêmio que Deus poderia, se assim quisesse, simplesmente entregar a qualquer pessoa. São uma grande fonte de energia e beleza que jorra a partir do centro da realidade. Se você estiver perto dela, os jatos vão molhá-lo, mas se não estiver, permanecerá seco. Uma vez unida a Deus, como uma pessoa poderia não viver para sempre? Do mesmo modo, uma vida separada de Deus, o que essa pessoa poderia fazer se não definhar e morrer? Mas como ela deve se unir a Deus? Como é possível sermos conduzidos à vida trinitária? Lembre-se do que eu disse no capítulo 1 do livro 4, sobre gerar e criar. Não somos gerados por Deus, somos apenas criados por Ele. Isto é, em nosso estado natural, não somos filhos de Deus, somos apenas, por assim dizer, estátuas. Não obtivemos zoé, ou vida espiritual, apenas bios, ou vida biológica, que está atualmente se dissipando e morrendo. Agora, a oferta completa do cristianismo é a seguinte: no caso de deixarmos Deus traçar nosso caminho, nós poderemos participar da vida de Cristo. Se o fizermos, então estaremos partilhando de uma vida gerada, que não foi criada, que sempre existiu e continuará existindo para todos sempre. Cristo é o Filho de Deus. Se partilharmos desse tipo de vida, também nos tornaremos filhos de Deus. Devemos amar o Pai como Ele o faz, e o Espírito Santo surgirá em nós. Ele veio a este mundo e se tornou homem para disseminar entre os outros homens o tipo de vida que ele possui, pelo que eu chamo de bom contágio. Todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo. Esse é todo o propósito de se tornar um cristão. Simples assim. Amém. Vamos expandir mais esse pensamento? Bom, o bom contágio. C.S. Lewis explica de forma bem didática como a vida divina de Cristo é transmitida à humanidade. Ele usa a pedagogia da analogia biológica e relacional para desmistificar a transformação espiritual, mostrando que o propósito de Deus não é criar pessoas boazinhas, mas gerar novas criaturas contagiadas pela sua própria vida. Então, ele transforma conceitos teológicos densos, como a regeneração e a filiação divina, em imagens do cotidiano. Esse é o método pedagógico de C.S. Lewis, essa linguagem mais acessível. E ele fala sobre o deslocamento do foco moral. Ele ensina que o cristianismo não é apenas um código de regra de bom comportamento, mas uma infusão de vida. Ele usa também metáforas concretas. Ele compara a transmissão da fé a um processo de contágio vivo, como o calor que passa de um fogo para o outro ou uma planta que cresce. Então, ele começa a falar sobre os conceitos chave, né? Ele fala sobre a vida divina, ele fala do conceito do zoe versus a bios ou bios. Ele distingue a vida biológica, bios ou bios, que recebemos por herança natural da vida espiritual eterna de Deus, que é o zoe, que nos é comunicada por Cristo. Então, ele fala do contágio espiritual. A bondade cristã não surge por esforço puramente mecânico ou força de vontade individual. Ela se propaga por proximidade com Jesus, tal como uma pessoa pega um resfriado ou absorve calor ao se aproximar de uma lareira. Ele fala também outro conceito de criatura a filho. Biologicamente, somos apenas criaturas feitas por Deus. O cristianismo real ocorre quando essa criatura participa da filiação de Cristo, tornando-se um filho por adoção e graça. Que lindo, né? E aí ele fala algumas implicações práticas na formação humana. Então ele fala do fim do moralismo estéril. O ensino descarta a ideia de que a educação moral isolada muda o coração humano corrompido.
Ele fala da comunidade como vetor, o contágio divino se espalha através do corpo de crentes, a igreja, o corpo de Cristo, funcionando como um organismo vivo, onde Cristo opera visivelmente. E ele fala dessa transformação de dentro para fora. A pedagogia espiritual de C.S. Lewis aponta que a meta final da existência humana é permitir que essa vida contagiante substitua o egoísmo central do homem pela natureza de Deus. Amém? E assim nós terminamos este capítulo e eu espero por você no próximo áudio. Não esqueça de seguir o Mulheres com Fé _oficial, compartilhe, todos os áudios estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Que Deus te abençoe grandemente e até mais. Tchau, tchau.